como que é, cara, essa rotina lá para você fazer atendimento, fazer assistência técnica e extensão rural num lugar que muitas vezes é de difícil acesso? Como é que funciona a rotina lá, Anderson? Bom, é bem complicado. A assistência técnica no Pantanal, o César deu esse exemplo da questão da medição de terra. Eu também trabalhei 2 anos medindo terra, só técnico agrícola, né? Quando cheguei em Corumbá, eu fui fazer essa parte de medição técnica. Não era no GPS, né? Você tinha que andar com o teodolito em volta de toda... Eu peguei uma vez teodolito só. Toda a propriedade, puxando trena e tudo mais. E assim, aí, às vezes o cara dava a volta pela Bahia e você puxando a trena, você tinha que puxar por cima, passando por dentro da Bahia e tudo mais. Então, assim... É uma dificuldade que só quem viveu lá que pode saber as dificuldades que é trabalhar no Pantanal. E a pecuária do Pantanal, o trabalho em si no Pantanal, e a gente tem que envolver não só a questão da pecuária, mas as comunidades indígenas, por exemplo, que existe lá na divisa da Bolívia com o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, bem no biquinho, né, que são os guatós, né? Ali tem um acesso dificílimo para chegar lá, só mesmo de barco, são quase 300 quilômetros de barco para você ir. Então são horas e horas, tá? É uma dificuldade muito grande. Para o pantaneiro em si, a gente não envolve aí só essa questão do pecuarista, no sentido de ser o dono da propriedade, mas o pantaneiro é aquele que vive no Pantanal, né? Aquele que sobrevive no Pantanal e ama o Pantanal. É muito, muito difícil, né, a vida dele, no sentido assim... Ele tem que gostar do isolamento, porque se ele não gostar do isolamento, ele vai ter sofrer sérios problemas. E a extensão rural, a assistência técnica, ela é muito complicada, justamente por esse aspecto das distâncias. Hoje a gente tem abertura de estradas por vários lugares, mas mesmo assim ainda são bem complicadas os acessos às propriedades. Isso é bem complicado. No período que a gente trabalhou, que eu trabalhei em Corumbá, a gente muito pouco conseguia fazer alguns trabalhos no meio do Pantanal. Sempre era o pantaneiro que saía até Corumbá e a gente atendia dentro das possibilidades, seja com a parte de crédito, elaboração de projetos. Na época eram as DAPs que se faziam para ter acesso. A gente acabava fazendo, mas muito em função da saída dele do Pantanal para até a cidade de Corumbá. Nós saindo daqui para ir até a localidade é difícil porque o transporte é complicado. Essa situação mesmo dos guatós, 300 quilômetros de rio, você imagina o que você gastaria de combustível. Sempre, quando foi feito, foi com apoio do Exército. Assim, são situações que você tem que ter uma parceria. Então, assim, tendo em vista essa dificuldade de logística, mesmo considerando isso, mas como que vocês enxergam a necessidade de acessar esses produtores mais distantes? Será que existia uma saída para isso? Como que a gente como que poderia fazer ou se de fato existe a necessidade, como deveria resolver isso? Muito a necessidade. Só para vocês terem um exemplo. Existe na região de Corumbá são chamadas colônias, de pantaneiros que estão ali há 100 anos. Quando nem se sonhava em assentamento e tudo mais, eles se fixaram naquela região, que é a região do Magabal Morcego. Era uma matrícula de 100 mil hectares que ficou ali e as famílias foram nascendo, casando primo com primo, e faz 100 anos que eles estão lá. Eles são aquelas pessoas que vivem no Pantanal, sobrevivem no Pantanal. Qual quilômetro que é ali de Corumbá? É só de barco que chega lá. Só de barco. Em distância não é tão... Mas o acesso é só... Vai pelo Rio Paraguai? Entra o Paraguai-Mirim, Rio Negro, e aí chega na localidade, na região do Cedro, Morcego. Então são várias famílias. E isso era algo que motivava, por exemplo, quando eu tive um produtor em Corumbá, que ele queria ter acesso a crédito. E aí cada vinda dele era uma dificuldade muito grande, que ele vinha de barco. E aí o custo dele vir, pagar, não é barato para o pantaneiro em si, sabe? Quando a gente fala do pantaneiro, pensa muito no pecuarista, dono da fazenda, né? Mas o pantaneiro em si é aquele que vive dentro do Pantanal e consegue viver nesse isolamento. Ele é pantaneiro. Por mais que ele não tenha nascido, por exemplo, na região do Pantanal, para mim é pantaneiro. E até uma característica, por exemplo, eu nasci em Corumbá, mas eu vim conhecer Pantanal já com uma certa idade, porque meus pais tinham propriedade na região do Abobral e quando criança, eu ia passear na fazenda. Ia lá, passava 2 dias, voltava 2 dias. E uma coisa é você passear, outra coisa é você morar dentro do Pantanal, com mosquito, com onça e com tudo que tem lá.
E aí, quando eu fui morar no Pantanal, morei 1 ano e meio na região do Abobral, aí eu fui saber, aí eu pude falar assim, não, sou pantaneiro, nascido no Pantanal e tendo vivido no Pantanal como um pantaneiro. E eu tive essa experiência de morar 1 ano e meio no Pantanal, isolado, assim... Quer falar? Não, Vitor, eu acho que isso é um relato só para o pessoal entender o que é a ação, o serviço do extensionista, né? O grande desafio, não só de deslocamento, mas de conseguir chegar e atingir as comunidades mais distantes. Isso é um grande desafio para a extensão, para o extensionista, que requer esse espírito, essa coisa do apostolado que a gente tem, assim, de estar na veia, de cumprir com a função, e independentemente das condições. Às vezes, eu já andei em Gol furgão com o assoalho todo furado, entrando poeira. Então, assim, é um exemplo, é um relato, né, do que justamente o dia a dia do extensionista. No Pantanal, a gente está ali também, Coxim, só para você entender. Coxim ele tem uma parte de Pantanal, outra parte de área de Planalto, né? Então, a areia que eles recebem lá, vai lá de Coxim. A gente manda lá da nossa região para eles. E a gente está tentando segurar essa areia lá. E segura, viu? Porque tá demais. Então, tem que segurar. Então, o meu deslocamento já é mais no Planalto, né? Mas só que a gente convive com outras dificuldades, estradas, acesso e tudo mais. E, às vezes, veículo, pneu, já foi muito pior, né? Hoje, a Graer, hoje nós temos... adiantando um pouquinho, a gente já tem, assim, a gente pode dizer que tem umas condições assim muito, muito diferenciadas do que era no passado. Sim. Então, a gente tem já, graças a Deus, por conta de vários anos de planejamento, a gente tem uma condição até muito, muito superior. Mas, realmente, é um relato desse desafio do extensionista, né?